primeira redenção, a última redenção vai ser totalmente composta de milagres e maravilhas. Os egípcios foram castigados com 10 pragas. A humanidade, hoje em dia, sem entrar no mérito da questão em relação ao alcance dessa pandemia e também da guerra midiática, que fez uma coisa enorme, coisa e tal, etc., mas, de qualquer forma, o mundo inteiro está totalmente anulado, porque a única conclusão que chegamos na época nos dias da pandemia é que não chegamos a conclusão nenhuma. Esse é um aspecto da autoanulação, exatamente como preparatória para a revelação de Mashiach. Rabino. Pessoal, no Brasil, quem poderia imaginar que o carnaval fosse cancelado? Carnaval é a maior festa de rua a céu aberto do planeta. O Brasil tem 5.560 municípios, cada qual tem mais de uma escola de samba. Na apoteose lá da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, escolas de samba entrando com 4 a 5 mil dançarinos, em coreografias incríveis, etc. Uma festa gigantesca, sem, com o perdão da palavra, dizer, desculpe a indelicadeza, mas que é o maior prostíbulo a céu aberto do mundo, é o carnaval, onde a promiscuidade de Sodoma e Gomorra sempre se fez presente, etc. Ou seja, onde tudo é liberado, como tinha aquela antiga música, não me leve a mal, hoje é carnaval, ou seja, é tudo liberado, não me leve a mal, porque hoje, né, tudo é liberado. Então, quem podia imaginar que uma festa de bilhões de reais, etc., de mobilização total, praticamente dos 210 milhões, 211 milhões de brasileiros, fosse cancelada de uma hora para outra, por conta de um micro-organismo identificado como coronavírus, Covid-19. Então, Deus está dando um recado para a gente, que algo inimaginável e inesperado pode acontecer a qualquer momento. Da humanidade, por meio das várias religiões, o Rambam Maimônides, como explicamos anteriormente no áudio, que Maimônides disse que o cristianismo e o islamismo, particularmente o cristianismo, apesar de ser de caráter idólatra, ele se refere muito à Bíblia. Então, as pessoas, de um jeito ou de outro, acabam conhecendo a fonte do judaísmo, que é a Torá, que é o Tanar, que é a Bíblia. Então, principalmente hoje em dia, muitos líderes evangélicos, pastores, coisa e tal, eles falam o tempo todo de Isaías, Ishaial, Yermial, Yehezkel. Eles ficam falando o tempo todo, eles só não revelam que eles eram judeus, cumpriam toda a Torá. Isso ninguém fala. Eles eram judeus e que cumpriam toda a Torá. E que só acreditavam na Torá e nada mais. Isso eles já não falam. Mas hoje em dia nunca se falou tanto na Bíblia como atualmente no mundo inteiro. O Trump falou na Bíblia quando ele assumiu o governo, o presidente do Brasil. O Brasil é um dos países, é o 6º ou 7º país mais populoso do mundo. E chega um presidente e fala, olha, é o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Mesmo que o Deus dele é meio distorcido, coisa e tal, mas ele fala de uma forma genérica em Deus. Como que um líder de uma nação fala abertamente em Deus? Nunca houve isso no Brasil. Esse é um prenúncio da revelação do Mashiach, do verdadeiro Mashiach. Hoje em dia, o movimento Bnei Noach, gigantesco aqui no Brasil, talvez um dos movimentos maiores do planeta, na mobilização dos Bnei Noach. E além dos Bnei Noach, mesmo que os evangélicos e católicos sejam idólatras, mas nunca se falou tanto em judaísmo pelos próprios idólatras. Hoje em dia, eles não estão falando exclusivamente de dogmas cristãos, eles estão falando de conceitos judaicos. Eu tenho uma senhora que trabalha em casa há 15 anos, ela falou que tem umas primas aí que frequentaram aí uns templos evangélicos aí, que eles comemoraram Purim. Então tem um monte de evangélico aí comemorando Purim, onde já se viu cristão comemorar Purim. Esse é um prenúncio
da vinda do Mashiach, onde o judaísmo hoje, voluntário e involuntariamente, de uma forma ou de outra, de uma forma autêntica ou distorcida, está sendo divulgada. Então, Maimônides falou que Jesus, o Nazareno, e Maomé, o doidão. O Jesus foi chamado de Nazareno e o Maomé de doidão, porque ele era louco. Entre nós aqui, pessoal, Maomé era louco. Muito bem. Esses dois aqui, eles falaram que apesar dos choques com o povo de Israel, etc., mas na verdade, por divina providência, a partir dessas duas grandes religiões, os valores do judaísmo foram, de uma forma ou de outra, transmitidos para toda a humanidade. Talvez nem todo mundo saiba o que é judeu na face da terra, mas todo mundo já ouviu dizer na Bíblia, ou por meio do cristianismo, ou mesmo por meio do Corão, Al-Haram, o Corão, que também faz muitas referências ao Tanakh, à Torá, etc., etc. Então, o mês de Nissan é um mês que, no seu potencial, já que é o primeiro mês da contagem de todos os meses do ano, e é um mês que o povo de Israel saiu do Egito, então falam o Talmud que, da mesma forma que os judeus saíram em Nissan do Egito, então, futuramente, iminentemente, estamos entrando novamente no Nissan, os judeus e, por extensão, toda a humanidade será redimida. Vamos esclarecer, deixar bem claro, muitas vezes nos perguntam, então, de uma vez por todas, é uma resposta aqui ampla e geral, de que não é só o povo de Israel que será redimido na redenção de Mashiach, mas sim toda a humanidade. Toda a humanidade se tornará monoteísta, toda a humanidade aprenderá com o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, a servir um único e infinito Deus com todo o coração. Os 7 bilhões de pessoas no mundo vão servir a um único Deus, e todos irmanados pelos mesmos ideais, pelos mesmos sentimentos. Isso ocorrerá a partir da revelação do Mashiach. As pessoas vão ficar impressionadas, porque vão pegar o controle remoto da televisão, vão ficar mudando o tempo todo de canal, ou ficando entrando no YouTube e tentando assistir todos os vídeos, ou do YouTube, ou da Netflix, coisa e tal, e a única pessoa que vão ver transmitida por todos os vídeos do mundo inteiro é a figura, é o rosto do Mashiach. Eu não vou falar para vocês que rosto que eles vão ver, vocês já sabem, na verdade, um rosto bem familiar, mas todo mundo vai ver esse rosto como grande líder da nossa geração, que vai se revelar prontamente, depois desse ocultamento de alguns anos, a exemplo do primeiro grande redentor do povo de Israel, que foi Moshe. Deus se revelou para Moshe na sarça ardente, quando Moshe tinha 40 anos. Mas, de fato, Moshe tirou o povo de Israel do Egito quando ele tinha 80 anos. Pelo amor de Deus, Hashem, não precisa esperar 40 anos de ocultamento do líder da geração. Mas, naquela época, os judeus ficaram 210 anos no exílio. E aqui a gente está amargando mais de 1900 e... Quantos anos? Não, 1970 e... Peraí. 1930 anos de exílio desde a destruição do Segundo Templo. Já é o suficiente, né? Mais de 1900 anos, é bem mais do que 210 anos do Egito. Então, com certeza, esse ocultamento do líder da geração não vai ser exatamente igual ao Moshe, vai ser antes de 40 anos, que ele vai reaparecer, coisa e tal. Então, na verdade, é por isso que é importante nós nos prepararmos devidamente, aproveitarmos esses momentos derradeiros, esses momentos últimos do exílio, como está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que um momento de Torá e boas ações nesse mundo vale mais do que toda a vida no mundo vindouro, e um momento de prazer físico e espiritual do mundo vindouro vale mais do que todos os prazeres físicos e espirituais do mundo presente. É claro que o prazer vai ser mais
voltado para o espiritual, mas vai ser o prazer físico, ele tem hora para começar e hora para acabar. O prazer espiritual não tem hora nem para começar e nem hora para acabar. Ele é contínuo, constante e contínuo. Esse tipo de prazer que teremos futuramente no mundo vindouro, subsequentemente à revelação do Mashiach. Então, a ideia é de que estamos muito próximos. Então, vamos aproveitar. Há uma ideia de que as pessoas, depois da revelação do Mashiach, vão estar extremamente felizes com a redenção, mas, ao mesmo tempo, vai cair um sentimento de profundo arrependimento e remorso por não termos aproveitado devidamente esse período. Esse período é caríssimo. Fazermos a vontade de Deus sem vermos Deus. Depois que Deus se revelar no mundo, vai ser fácil fazer a vontade de Deus. Depois que sentirmos Deus revelado no mundo, aí a gente vai tirar de letra a revelação de Deus. Mas futuramente, hoje, agora, no aqui e agora, vale muito a nossa dedicação, o nosso trabalho. Então, vamos aproveitar os últimos momentos do exílio para nos prepararmos devidamente para a redenção. Como se agiliza ao máximo a redenção? Com atos de bondade, solidariedade humana e, principalmente, estudos sobre Mashiach e a própria redenção, que, por meio do estudo, nós atraímos o fluxo espiritual que haverá de desencadear, de fato, efetivamente, no mundo físico e material e na prática, a revelação do tão esperado Mashiach. Isso deverá ocorrer o mais rapidamente possível em nossos dias, se Deus quiser. Vamos deixar agora, nós vamos abrir o nosso espaço aqui para perguntas, dúvidas. A ideia principal de Nissan é que o potencial é gigantesco. Uma data no calendário judaico não é um número, não é um quadradinho na folhinha, na folha pendurada na parede. Nada a ver. O calendário judaico é uma revelação nesse mundo daquilo que ocorre nos mundos espirituais. Quando entramos no Nissan, aqui embaixo, significa que nos mundos espirituais começa o período que, em potencial, tem uma luz incrível que pode se revelar sob forma da total redenção. Esse é o segundo Nissan da pandemia. O primeiro Nissan foi no comecinho da pandemia. O mundo já está preparado, que já passou por 12 meses, sem saber nada com nada, informações totalmente desencontradas, fake news de todas as partes, contra, a favor, etc., etc. Então, não sabemos nada. E estão falando aí em cepa, estão falando em vírus mutante, e as pessoas não sabem nada com nada. Então, já houve o nível de autoanulação mundial. Então, a humanidade, com todas as atenções convergidas para o mesmo assunto, que é o micro-organismo, já estão no ponto para, com essas atenções convergidas para um único assunto, já estão antenados para a revelação do Mashiach. Quando o Mashiach se revelar, em questão de segundos, o impacto vai ser tão grande que todo mundo, um vai perguntar para o outro, como era o nome mesmo daquele vírus lá, que eu nem me lembro o nome? O quê? Duchas corona, um banho de alegria. O que era mesmo aquele tal do vírus, não sei o quê? Convite. Mas eu não fui convidado para nada. Que convite o quê? Não sei o quê. A gente não vai nem se lembrar do vírus. Em primeiro lugar, que com a redenção acabou pandemia. Não só pandemia, acabou aquelas doenças muito mais graves, em quantidade muito maior, que a